Sabe, queridos, Deus, quando quer dar algo para nós, uma palavra para a gente transmitir à igreja, Ele não dá apenas através de palavra, Ele mostra. Amém? E a palavra que eu trouxe, que Deus me deu, foi exatamente o que eu vi com os meus olhos hoje, o que eu estou vendo. A igreja vazia, e a palavra que Ele me deu foi ovelhas que celebram. Sabe, eu estava lá fora e olhava para o relógio, e é exatamente aquele momento onde começam a chegar as pessoas, e eu, glória a Deus, Senhor. A ovelha, ela escuta a voz do pastor, e a ovelha, aonde ela escuta a voz do pastor, ela vai, ela conhece a voz do pastor, ela sabe aonde encontrar a voz do pastor. E eu de repente, eu entro, olho para a igreja, isso aqui são ovelhas. Isso aqui são ovelhas, porque sabem aonde encontrar a voz do seu pastor. Dê um glória a Deus. Amém? E a palavra que eu trago para hoje, para vocês, para a igreja, é sobre isso. Ovelhas que celebram milagres. A ovelha, ela não somente acompanha, ela não somente segue o seu pastor, mas ela, junto com ele, ela celebra milagres. E a ovelha que é a ovelha, ela tem uma vida de milagres. Só quem é ovelha aqui dê um glória a Deus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos 23, versículo do 1 ao 2. Eu vou correr um pouco, porque essa palavra ela é um pouco grande. Amém. Salmos 23, versículo do 1 ao 2. Abra a sua Bíblia. É um salmo que todo mundo conhece. Amém. Todo mundo se inspira nesse salmo. E é um salmo tão simples que ali você tira pérolas para a sua vida. Glória a Deus. Aqui, Davi, ele se expressa diante de Deus. Amém. Ele se derrama diante de Deus, ele reconhece que Deus é o seu pastor. Ele não vive sem esse pastor. E que a vida dele está atrelada em seu pastor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Amém? Dê um glória a Deus. A primeira coisa que eu entendo aqui é que eu tenho que conhecer esse pastor. Amém? Eu tenho que receber ele como meu pastor. E aqui Davi, ele fez isso, ele reconheceu o Senhor como seu legítimo pastor. Glória a Deus. E para eu ter o Senhor como meu pastor, eu tenho que ser ovelha. Glória a Deus. Para eu ter Ele como meu pastor, eu tenho que ser ovelha. Tem muitas pessoas que declamam esse salmo, mas não é ovelha. Tem muitas pessoas que se apegam a esse salmo, tem até o salmo escrito na camisa que ele veste, ele chega na casa dele, ele abre a sua Bíblia nesse salmo, mas ele não se comporta como ovelha. Davi não. Davi, ele era uma ovelha, ele se comportava como ovelha deveria se comportar dentro do aprisco do pastor. Glória a Deus. E a ovelha, ela anda, ela descansa em Deus. Ela tem os pastos bem semeados. Aleluia. E as suas águas, elas são correntes em abundância. Nada falta para essa ovelha. Nada falta, porque tudo está e foi feita para ela. Glória a Deus. Então existem tipos de ovelhas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, para a igreja. Existem ovelhas e existe seguidor. O seguidor apenas segue, a ovelha não. Glória a Deus. Então as ovelhas são, na maioria, como nós sabemos, quem já estudou, a ovelha, na maioria delas, elas são domesticáveis. São animais dóceis. Amém? Animais obedientes.
Já as que seguem, que somente são seguidoras, elas são selvagens. Elas são limitadas. Elas vivem em áreas, em lugares restritamente. Porque o que interessa para elas são somente ali onde elas estão. Elas têm a visão limitada. Elas não conseguem sair de onde elas vivem. Porque elas são desobedientes. Elas são obstinadas. E não escutam a voz do pastor. Não ligam para a voz do pastor. Amém? Dê glória a Deus. Em João 10, versículo 24 ao 30, Jesus, ele fala para a multidão. Ele fala para aquele povo que somente seguiam, mas não obedeciam, não entendiam, e não guardavam as suas palavras. João 10, 24 ao 30, diz assim: então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou. Isso era um povo, a multidão que seguia Jesus para ouvi-lo. E diz: até quando você vai nos deixar na dúvida? As pessoas queriam que Jesus se expressasse, fizesse sinais e prodígios, para eles verem que ele era o Messias. Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? E Jesus vai e responde: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus. Que resposta poderosa. Eu tenho que reconhecer o Senhor como meu pastor. Talvez vocês faziam parte daquela multidão que seguia Jesus. Como tem uma multidão aí fora que segue Jesus, que escuta Jesus falar, mas não guarda as suas palavras. E nós que somos ovelhas, nós que estamos no aprisco de Jesus, nós temos que guardar a palavra que é liberada, pois a palavra é milagre, a palavra proporciona milagre, a palavra ela é poder, e o poder, a palavra de Deus diz que ela tem que se manifestar em mim. Aleluia! E para ter o Senhor como meu pastor, eu preciso ver Ele como, eu preciso ser para Ele como ovelha. Glória a Deus. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Não somente eco, barulho. Existem pessoas que escutam vozes, escutam barulho, e até diz que é a voz de Deus. Mas se enganam. Porque a ovelha, como eu disse, ela conhece, ela distingue e ela discerne a voz do seu pastor. Aleluia! Só quem é ovelha, dê glória a Deus. A voz do pastor, a verdadeira ovelha, a ovelha que escuta a voz do pastor, a voz dele, ela é catalisada no seu coração. Ela entra, ela catalisa a voz e ela é guardada.
Tanto é que a ovelha, ela conhece, ela não se engana. Em meio às vozes, ela consegue discernir, conhecer a voz do pastor, porque aquela voz está catalisada dentro do seu coração. E a sua alma consegue distingui-la de outras vozes. Aleluia! Glória a Deus! E essa voz, ela tem um poder de me direcionar. Essa voz, ela tem o poder de me levar até o milagre. Algo muito forte. Mas que eu entendi que nós também temos que ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Essa sensibilidade de ouvir a voz. A ovelha precisa desenvolver uma audição. Ela precisa desenvolver um discernimento para saber qual a voz ela tem seguido. Querido, e voz traz confusão. Dependendo da voz que você ouvir, que você seguir, ela vai te trazer confusão. Vai te trazer embaraço. A verdadeira ovelha que segue, ela é antenada. Ela é antenada, ela está em todo tempo ligada. Glória a Deus. Ela está todo tempo conectada nos milagres, e principalmente na voz. A Wi-Fi dela não cai, porque ela tem uma Wi-Fi de qualidade. Os mega que ela usa são megas, ultras. E todo tempo ela está conectada ao seu redor. Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Já a que segue, a seguidora, ela ouve várias vozes. Ela é dispersa. Ela vai com qualquer um. Ela escuta várias vozes. Vozes que a tiram do chamado, da vocação, do foco e da visão. Enfim, tiram do propósito e acabando com o seu ministério. Só quem recebe milagres, queridos. Só quem recebe milagres, quem é ovelha. Porque ela discerne o milagre. Ela sabe que ali há um milagre. Ela sabe aonde encontrar o milagre, de onde vem o seu milagre. Aleluia. Ovelhas são animais sensíveis. Por isso que na Bíblia, a Bíblia ela expressa sobre a ovelha. Ela sempre está falando, a ovelha é o Senhor. Quando ele faz uma relação com Ele mesmo, Ele fala de ovelha, que quando foi levada ao matadouro, ela não abriu a boca. Ela fala que a Bíblia fala que nós precisamos ser ovelhas. A Bíblia fala que quando nós somos lavados pelo pecado, nós somos como ovelha com a lã branca. Porque a ovelha ela é um animal espetacular, um animal extraordinário. É um animal lindo, maravilhoso, um animal formoso. E Deus, Ele criou esse animal para mostrar como nos comportar. Aleluia. Dê um glória a Deus bem forte. Então, ovelhas são animais sensíveis, inteligentes, além de dóceis, obedientes. Porém, tem algo nela que deixa ela mais apaixonante, que é a sua ingenuidade. Mas essa ingenuidade não faz dela um animal frágil, um animal sem valor. Pelo contrário, se torna uma qualidade, porque é através dessa genuidade dela que ela se torna dependente do seu pastor. Amém? Ela depende do seu pastor. Aleluia. E o pastor,
Há um prazer no pastor de cuidar dessa ovelha, porque aquilo foi invocado para ele. Amém? Deus criou o pastor para cuidar de ovelhas, não de bodes, não de bois, não de cavalos, mas de ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes são disciplinadas, são levadas a receber a correção com duas ferramentas. E essas duas ferramentas são o cajado e a vara, cada uma no seu devido lugar, cada uma com a sua devida função. Eu quero expressar aqui a função de cada uma dessas ferramentas. O cajado, é interessante que o cajado, ele serve para que a ovelha não vá aonde lhe é permitido, ou seja, a ponto de ela não se desgarrar, trazendo de volta para o aprisco do pastor. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. É exatamente isso que o seu líder faz com você. É exatamente o que o pastor faz com a igreja. Quando é preciso, ele usa essa vara, o cajado. Amém? E a vara, por ela ser comprida, na ponta dela existe um ponto de interrogação, um gancho. Aquele gancho, ele é muito usual, porque é com aquele gancho que ele alcança a ovelha, livrando ela, desembaraçando ela dos arbustos e dos espinheiros, onde ela pode se ferir, até mesmo se matar. O pastor, quando isso chega a esse nível, com a sua ovelha, o pastor faz isso. Às vezes você está à beira da morte espiritual. Às vezes você está embaraçado com algo e não consegue se desvencilhar do pecado. Pecado de pornografia, de alguém que está te atribulando com a sensualidade, com o espírito de pombagira. Você não consegue se desvencilhar, porque ali há um espinheiro te segurando, mas o pastor tem uma vara. E essa vara te tira, te puxa de volta. Glória a Deus. E o pastor está sempre ali, nos observando. O pastor, ele não dorme. Ele passa a madrugada à noite, se for preciso, a noite toda, observando a sua ovelha. O prazer do pastor é estar ali, guardando o que Deus deu para ele, o seu rebanho. Existem ecos, barulhos, outras formas, amém? Que nos fazem ouvir e perder os milagres que Deus tem para nós, que Deus tem para você, que são vozes contrárias. E essas vozes contrárias, às vezes, vêm para matar o meu milagre, vêm para matar os meus sonhos, até mesmo me matar, me assassinar. E o mais lindo que eu quero mostrar para vocês é que Jesus, quando ele fala de ovelha, ele usa um termo de posse. Eu posso dizer um pronome possessivo? Não, pronome de posse, não é isso? Ele diz assim: as minhas ovelhas. E é muito forte isso quando ele fala, minhas ovelhas. Ali ele está ditando uma voz direcional para as ovelhas. Uma voz de direção. Amém?
uma voz de posse, demonstrando para elas que elas têm alguém que estão com elas, que elas estão alguém que estão junto delas, ali no caminho, na sua caminhada, de volta para o aprisco, do aprisco para o pasto. Sempre há alguém junto delas. A voz que eu ouço sempre vai determinar o nível do meu milagre. Glória a Deus. Por isso que muitos não recebem milagres. Às vezes o seu milagre está empacado. Porque não é um nível de milagre, mas pode ser um nível de confusão. E muito interessante, existe uma curiosidade, que a ovelha, ela é um animal totalmente, como eu falei, domesticável. Tanto que ela apenas segue o seu pastor. Ela segue uma só voz. Ela não segue uma voz, ela escuta outra voz chamando ela, não. Ela segue somente essa voz. Ela pode estar aqui, seguindo o seu pastor. Aí vem outro pastor lá de outras bandas e chama, vem, vem, chamando elas. Elas não reconhecem, porque não é a voz do seu pastor. Outra coisa interessante, o pastor vai na frente e elas vão atrás seguindo. Elas vão atrás seguindo. O pastor não precisa toda hora, bora, batendo nelas, chama, bora, me seguem. Não precisa. Diferente do vaqueiro. O vaqueiro ele vai atrás do rebanho. Ele vai atrás batendo com o cavalo, gritando, bora! E os bois vão na frente, correndo, que nem um doido, sem direção. Olha a importância de ser ovelha. Por isso que Deus quer que nós sejamos como ovelha. Essa não é a primeira vez, irmãos, que eu falo de ovelha. Essa é a segunda palavra que Deus me dá sobre a ovelha. Nós precisamos ser como ovelha. Se você for ler na Bíblia, Deus vai sempre citar a ovelha. Ele mesmo se cita como característica de ovelha, lá em Isaías, quando ele fala que ele não abriu a boca como cordeiro. A ovelha, de tão dócil que é, de tão mansa, ela morre calada. Vocês já ouviram como é que uma ovelha morre? Ela não grita, ela não dá nem um pio. Diferente do bode, né? Você vai matar o bode, ele grita que nem... Glória a Deus. As ovelhas, a verdadeira ovelha, ela tem um grande poder de se fazerem conhecidas, de se fazerem, serem notadas onde elas estão. Ela não se esconde.
se vocês já perceberam. Oi. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o comportamento do bode, ele não demonstra a sua característica. Uma vez lá perto de casa tem um sítio que acho que o cara cria bode. E uma vez eu peguei um susto, eu vinha do supermercado, minha casa é perto do shopping. Aí eu fui comprar, não me lembro, recordo que eu fui comprar, eu vim voltando. De repente eu escuto um barulho do bode, bé. Quando eu olho, o bode está em cima do muro. Aí meu Deus, um bode. Aí eu parei para olhar, como foi que esse bode subiu nesse muro? Depois eu fui saber que eles sobem em muro. Sobe até em árvore, bode. Eu falei, não, mas isso não é característica do bode, subir. Que comportamento estranho é esse? Glória a Deus. A ovelha não. A ovelha, ela tem um comportamento, e esse comportamento é dela. Esse comportamento é genuíno. Amém? A ovelha, ela é firme, ela é sólida, ela não muda a sua natureza. Ela não muda o seu comportamento. Ela não vai com qualquer vento. Ela não vai com qualquer vibe, né, que os jovens dizem. Isso nela indica, em nós, indica quem servimos e de quem somos discípulos. Amém? E qual rebanho eu sou. Glória a Deus. Se você ainda não sabe de que rebanho você é, se você ainda não se viu de onde discipulado você saiu, reflita, repense. Amém? Enfim, ovelha segue o pastor. Se eu estou ouvindo outros pastores, se eu tenho prestado atenção em outros pastores, ou até mesmo seguindo, eu não sou ovelha. Eu sou somente um seguidor. Glória a Deus. A ovelha, quando ela é trazida para um aprisco, a ovelha, ela nasce no aprisco, ela cresce no seu aprisco, ela aprende a andar no seu aprisco, ela aprende a se alimentar e recebe todo o amor do seu pastor. Assim são ovelhas de cada aprisco. Glória a Deus. Então, se você tem buscado isso, se você tem ouvido vozes de outros pastores, isso não é comportamento de ovelha. Glória a Deus. Quando somos ovelhas, nós temos um pastor que tem uma voz, essa voz tem uma direção. E essa direção é para mim. Se eu sou ovelha desse aprisco, eu não tenho que sair daqui e receber direção de outro pastor. Esse pastor lá, ele já tem as ovelhas dele. O pastor está aqui. E a direção vem dele. Glória a Deus. E essa voz, ela liberta. É ela que me liberta. Que cura, que restaura. E se complementam com 3 vozes.
Essas três vozes são que ministram milagres. É como uma trombeta, um chofar, sempre na minha direção. Ela é sempre inconfundível. E a ovelha, ela sente prazer quando ela escuta essa voz. Uma voz que traz refrigério, que traz segurança. A ovelha, quando ela se sente que está sendo ameaçada, quando ela se sente que está em apuros, mas quando ela sente que o pastor está por ali, ela se sente segura. Amém? Então essas três vozes que ministram milagres na vida da ovelha, na minha vida, é a primeira ouvir a voz, a segunda se faz conhecida e a terceira segue o pastor. Essas três ela consolida a ovelha. Ela gera confiança na ovelha. A ovelha passa a confiar no pastor. Ela passa a amar o pastor. Ela passa a obedecer o pastor. O pastor pode estar longe dela, elas estão se alimentando ali, o pastor está aqui cansado, se alimentando, tomando água, enquanto as ovelhas se alimentam, mas sempre uma vem para perto do seu pastor para receber carinho e amor. Amém? Elas se deixam ser tocadas, ser acarinhadas pelo seu pastor. Hoje nós temos notado o que acontece ao contrário dentro da igreja. Hoje muitas pessoas têm ouvido outras vozes. Amém? Muitos barulhos e ecos, etc. Isso trazendo confusão para a sua vida, na alma. Consequentemente tem se perdido. Glória a Deus. Isso é com toda a igreja de Cristo. Não conseguem discernir a voz. Assim como o diabo usou aquela cobra no jardim do Éden para enganar a Eva, mudando até o tom de voz, fazendo uma cobra falar, foi pela voz que Eva se enganou e caiu, porque Eva não conseguia distinguir a voz do seu pai. Amém? É essa voz que consolida. É essa voz que se consolida, mas que ao longo do caminho tem se perdido. Amém? Mas quando acontece de uma delas ouvir a voz, no momento que vem a ameaça, no momento onde há lobos rodeando o aprisco, o rebanho, quando somente uma delas consegue ouvir a voz do seu pastor, a voz passa a curá-la, a dar a direção correta, a me restaurar, me libertar, me restituir. E principalmente ela me indica o caminho da fuga, o caminho para trás do seu pastor. Glória a Deus. O caminho que me dá um destino novo, me faz experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para a igreja hoje, eu queria que a igreja estivesse cheia para receber essa palavra. Amém? Que hoje a igreja não venha mais se enganar, nenhuma voz contrária à do seu pastor, a voz de Jesus. Que nenhum eco, que nenhum barulho ou confusão
te faça confundir com a voz que te guia, que te orienta. Glória a Deus, amém? Existem vozes, claro, existem vozes que te dão o destino. Existem vozes para um destino. Esse destino, ele muitas vezes te leva para bênção ou para maldição. Amém? Glória a Deus. E essa bênção é comer, é estar no melhor rebanho, é comer o melhor alimento, é receber o melhor cuidado. Maldição não. Maldição te leva para o abate. Glória a Deus. E uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês: você será identificado por ouvir a voz do pastor do seu milagre, amém? Você será identificado por ouvir a voz do seu milagre. Um exemplo bem prático: o ladrão na cruz. Quando Jesus estava crucificado, tinha 12 ladrões crucificados por roubar, Jesus no meio deles ali. Eles viviam uma vida leviana. Talvez nunca deu importância para Jesus, para o Messias, porque naquela época ele já era conhecido. Mas ele confiou na voz do Messias, na palavra do Messias. Ele olhou para o Messias e falou: Senhor, quando tu subires, não esqueça de mim. Jesus, ele nem perguntou qual era o pecado do ladrão. Ele nem perguntou o que foi que tu roubou. Ele nem perguntou, Jesus não quis saber. Ele disse: não te perdão, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Foi instantânea a voz que o ladrão ouviu. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Toda ovelha que ouve a voz, ela demonstra um poder de paternidade. Ela tem uma paternidade. Ali ela demonstra que ela foi criada desde pequeno. Ela foi ensinada. Ela foi domesticada. Amém? E jamais serão arrebatados da mão do seu pai. O nosso pastor, como diz lá no versículo 28. Amém? Versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-la da minha mão. Amém? Dê glória a Deus. Aleluia. Já finalizando essa palavra, qual é a voz que você ouve? O que você tem ouvido por aí? Sabe, queridos, às vezes a gente fala tanto de milagres. Você já ouviu talvez tantos milagres, já participou, já recebeu milagre, já ouviu muitas ministrações de milagres. Mas o maior milagre de hoje é nós sermos ovelhas. Como diz a própria palavra, o próprio tema, ovelhas celebram milagres. Amém? A ovelha, ela escuta a voz do pastor, nosso Senhor, e sabe viver os milagres do reino. Ela conhece a importância do milagre. Ela sabe o que o milagre pode fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque o milagre, não pense que ele é instantâneo. Ele aconteceu, veio o milagre, aconteceu o milagre e pronto. Glória a Deus. Não. O milagre, ele permanece. O milagre, ele continua vivo. Porque eu e você estamos aqui hoje. Porque nós estamos aqui hoje,
ouvindo a palavra, porque o milagre que Jesus fez permanece vivo. Ele não morre. Glória a Deus. Então a ovelha celebra milagres e celebra com o seu pastor. Nós temos que celebrar milagres. Não tem para onde correr. Sinto muito em dizer a você, se você não tem celebrado milagres, me perdoem, mas vocês não são ovelhas. Porque a ovelha, ela tem que celebrar milagres. Os 12 apóstolos de Jesus celebravam milagres. Por onde eles passavam, acontecia milagres. Eles celebravam milagres por onde eles passavam, porque eles eram ovelhas. E hoje eu quero dizer para a igreja, não tentem abortar, não aborte os milagres que Deus tem dado. Deus até tem revelado, tem mostrado, mas por você não conseguir discernir a voz do milagre, talvez até hoje você não conseguiu receber. Não aborte o milagre, não dê crédito. Dê crédito à voz. Entenda que essas vozes que vêm da parte do Senhor, ela constrói milagres, ela constrói legado de testemunhos. Eu quero que você fique de pé essa noite. Já estou finalizando. Só uma observação. Já pode vir, Thalita. Nós vamos finalizar esse culto. Quero fazer uma observação. Já para finalizar, a ovelha, existe 3 coisas nela. 3 coisas que foram feitas para elas. 3 coisas que tem que estar dentro dela. E que é dela. A primeira coisa, elas têm vida eterna. Glória a Deus. Elas têm vida eterna. Foram criadas para serem salvas. Eu creio que quando nós nos encontrarmos com Jesus, eu vou ver muitas ovelhas lá no céu. Muitas ovelhas. Segundo, elas têm segurança em todas as áreas da vida. E o terceiro e último, elas têm doutrina de eternidade. O ensino, o cuidado, a direção, a palavra de Deus.